Salve, salve família! Se você tá vendo esse vídeo, meu muito obrigado, mas eu preciso de mais uma forcinha. Se inscreva no canal, dá aquela força pra gente continuar o trabalho aqui no YouTube. Então acompanhe esse corte que foi feito com muito carinho. Valeu! Incrível. Voei no caça a F1A4, né, o caça da Marinha, e foi a minha primeira experiência voando um caça daquele tipo, né? Eu já tinha voado no Super Tucano, que é um caça com motor turbo-hélice, é um caça para outros tipos de missões, que eu voei na Esquadrilha da Fumaça, e faz tempo, já voei lá em 2016, faz 5 anos. E foi uma experiência sensacional, apesar de não ser um voo agradável, vou ter que ser bem sincero. Por quê? Porque 1h15 fazendo acrobacia cansa. Porque aí vocês têm, tipo, certinho o que cada um tem que fazer isso pra formar. Sim, no voo da Esquadrilha da Fumaça não existe improviso, né? Aliás, voo de acrobacia nenhum existe improviso, é tudo programado antes. Existe até um desenho que os pilotos fazem, né, das manobras mesmo, né? Então, apesar de em show aéreo as pessoas veem aquilo e falam, nossa, o cara tá inventando. O cara não tá inventando absolutamente nada. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Mas é porque, por onde? Por coordenada? Como é que funciona? Por tipo de manobra, por treinamento da manobra, né? Porque entendi. acrobacia é algo de precisão, né? E é algo difícil de fazer. Principalmente em show aéreo, né? Existem vários tipos de acrobacia. Existe a acrobacia para campeonato, a acrobacia para apresentação. Então, quando você faz uma acrobacia em campeonato, por exemplo, você faz ela mais alto, tem uma distância grande do chão, você tem uma margem maior. Quando você faz em apresentação de show aéreo, é aquela história, quanto mais perto do chão, mais impressionante fica. Só que quanto mais perto do chão, mais difícil e mais precisão, né, tem que ter. Então, para não se tornar algo perigoso, apesar de as pessoas acharem que a acrobacia é algo perigoso, não é. É algo muito bem treinado, muito bem executado. Então, os pilotos, eles têm os desenhos das manobras, eles treinam aquilo incansavelmente para poder executar com precisão. Essa prática tem que ser direto no céu ou dá pra fazer no simulador? Não, dá para fazer em simulador, mas mais movimento, tem muito treinamento mental também. É normal você ver piloto, principalmente em campeonato, antes de entrar no avião, você vê uns pilotos perdidos assim, com o olho fechado e fazendo umas manobras assim com a cabeça. Você vê o cara girando sozinho. Quem não conhece fala, cara, tá maluco? Não, ele tá mentalizando cada manobra que ele vai fazer. Entendi. Ele sabe exatamente. E em campeonato, o nível de precisão exigido é muito grande, né? Então as manobras são cravadas. O cara ele faz certinho cada posição. No show aéreo, a exigência de precisão para pontuação não existe, né? É uma precisão para o cara fazer a manobra direito perto do chão. Mas em campeonato, a exigência de fazer a manobra cravada no ângulo correto é muito, muito alta, assim, sabe? Então você vê os caras sozinhos pilotando na cabeça. E quando a gente passa isso para um voo em formação, que é o caso da Esquadrilha da Fumaça, que você voa com 7 aeronaves juntas, você tem um nível de precisão muito maior. Porque o Super Tucano, da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, ele é um avião a hélice, e você fazer voo em formação com um avião movido a hélice é mais difícil. Apesar dele ser um avião mais lento do que um caça a jato, como o F-18 dos Blue Angels, por exemplo, que é uma esquadrilha super conhecida, você tendo uma hélice girando na frente do avião, você tem um negócio ali que se encostar em qualquer outro avião, o problema é grave. Entendi. Né? Os Blue Angels, eles têm, claro, são manobras muito rápidas, são manobras muito precisas, muito difíceis de fazer por conta da velocidade, mas você encostar ponta de asa com ponta de asa do avião é possível. Num avião movido a hélice não dá para fazer isso, né? E nesse que você voou? Que é o que eu voei, o da Esquadrilha da Fumaça. Então Super você fica Tucano? É o porque Super Tucano. Bicudo? Não, é o nome. É um avião da Embraer. Ele veio... o primeiro foi o Tucano, que é o T-27, um avião desenvolvido pela Embraer. E depois, uma evolução dele, veio o A29 Super Tucano, que entrou na Esquadrilha da Fumaça, acho que em 2003, se eu não me engano, eles começaram o treinamento. Não, depois. Foi em 2010 que eles começaram o treinamento para substituir. Ele entrou em operação na Esquadrilha da Fumaça em 2014, 2015. E fazer um voo desse, que a gente chama na aviação, é voar de saco, né? Você vai dentro do avião sem fazer nada, vai de passageiro. Então, fazer um voo desse de saco, tomando porrada em manobra 1h15, em manobras que você vai de mais 6, 7Gs para menos 2Gs, mais 5Gs, E menos 1G, cansa. Vocês ficam ali de saco
Porque se der algum outro problema, tem que ter alguém ali pra resolver. Na isso? verdade, eu não vou com o piloto, eu vou com o piloto da Esquadrilha da Fumaça. Ah, ok. Existe Sim, um piloto e você só vai passeando. sim, eu vou tá. passeando, vou de Tá. passageiro. Porque pra ser um piloto da Esquadrilha da Fumaça, tem que ser piloto militar. E aí é um treinamento longo. Os pilotos da Fumaça são os melhores pilotos, né? E eles se inscrevem, fazem todo o treinamento para ir lá e fazer parte da Fumaça. E eles ficam 4 anos como piloto da Esquadrilha da Fumaça. Depois eles saem, ou entram para reserva, ou vai fazer outra coisa dentro da Força Aérea. E aí vai renovando os pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Então eu fiz em 2016. Então os pilotos da época que eu fiz já não estão mais lá, já substituíram todos, né? E Mas que, é uma que foi experiência esse legal. convite aí do Caça da Marinha? Como é que rolou Então, o isso? pessoal da Marinha, só para entender o contexto, né? As Forças Armadas, elas hoje têm muito interesse em divulgar o trabalho que eles fazem. Porque acho que é muito normal os brasileiros pensarem por que o Brasil tem Forças Armadas e o Brasil não se envolve em guerra, né? Porque as Forças Armadas fazem muito mais do que se envolver em guerra, né? Ajuda humanitária, por exemplo, levar medicamento para as áreas remotas, vacinas. Eles estão levando muita vacina para áreas inacessíveis. Quando tem algum desastre natural, as Forças Armadas vão lá e ajudam, fazem todo o trabalho. E a Marinha está fazendo todo esse trabalho também. Sempre fez, na verdade. Só que é interesse das Forças Armadas tornar isso conhecido da população. Justamente para a gente valorizar. Porque eu acho que as Forças Armadas ficam numa sinuca de bico, né? Porque, ao mesmo tempo que as pessoas não conhecem o trabalho que eles fazem, muita gente critica por não conhecer, muita gente fala que investir nisso é jogar dinheiro fora, mas, ao mesmo tempo, muito equipamento sucateado e antigo tá lá porque não tem investimento, e muita gente critica porque não tem equipamento novo atuando nas Forças Armadas. Então, você fala, tá, e aí? Investe, não investe? Se investir, reclama. Se não investir, também reclama. E o que se faz? Então, a primeira coisa que eles fazem é um trabalho de divulgação para a população entender o que as Forças Armadas fazem, seja a Força Aérea, a Marinha ou o Exército. E todas elas, as três, têm... A Força Aérea, evidentemente, tem avião. Então, o Exército tem só helicóptero, mas, enfim, tem aeronaves, né? Então, o Exército trabalha com helicópteros e a Marinha trabalha com helicópteros e aviões. E aí eles me convidaram, isso foi só para dar um contexto do porquê que eu cheguei lá, Não, né? ótimo, ótimo. Então eles me convidaram para fazer um voo no caça deles, justamente porque eles estão começando a mostrar mais o trabalho da Marinha para a população. Entendi. Então é importante mostrar que eles têm um caça, uma frota de caças, eles fazem vários trabalhos, e isso é importante, é necessário um investimento nisso. Então... Você foi em algum trabalho eu fui. específico? Quando a gente faz esse tipo de voo, a gente entra num treinamento deles, né? Então, os caras não queimam combustível à toa, porque esses aviões queimam muito combustível. Então, eles não vão simplesmente fazer um voo aleatório sem função, né? Então, no meu caso da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, eu entrei num voo de treinamento. Por isso que foi 1h15. Então, que eu fiz 2 treinamentos com eles, o de bom e mau tempo. Então, não tinha... cansei, quero descer. Não. Você cansou, saquinho de enjoo tá aqui no seu bolso, usa aí e vai até acabar. Não existe a Você enjoou possibilidade. muito? Não, eu não enjoo. Não enjoo. É assim, Já tem tava que aí de puxar. guerra. Tem que puxar muito G pra eu ficar tonto. E na fumaça cansa demais. Eu que não enjoo, não vomitar não significa não ficar mal em termos de cansaço. Porque é tanto G que parece que você correu uma maratona. Você sai estragado do avião. E no caso da Marinha foi um pouco menos, porque o voo foi menos intenso do que da Esquadrilha da Fumaça. Mas você sai ensopado, né? Porque é muita roupa, é muita coisa, muita manobra. E aí, quando eu levanto a viseira do capacete, só vê assim, parece que você tá morrendo dentro do capacete. No jogo era tão mais fácil. Muito, né? No jogo parecia tão simples. Mas esse é o grande lance do simulador de voo, né? Você não ter as forças atuando. Sim. Então, Exato. o simulador é fácil com relação a isso. Não né? tem fatores externos, Exatamente, né? Pra exatamente. influenciar. Quem tá pilotando, enjoa mais ou enjoa menos? Enjoa menos. É, né? Sim. É que nem dirigir vale um a carro. mesma né? lógica pro carro. Com certeza, com certeza. Porque você tá na mão ali, você sabe o que você tá fazendo. Então, um voo de saco de uma força aérea, como o da Marinha, por exemplo, o piloto ele tá envolvido na operação. Então, eu entrei num voo de treinamento. Foram 1h30, foi 1h30 de voo. E ele sabe o que ele tá fazendo, e quando a gente
vai fazer um voo desse gravando, enche o avião de câmera e tal. Só que não dá pra você ficar batendo papo com o piloto o tempo inteiro. Porque o cara tá fazendo a missão dele, ele tá atuando, ele responde algumas perguntas. Concentrado. Tá concentrado ali e muitas vezes eu faço uma pergunta, o cara demora pra responder e quando ele responde, fala só um minutinho. E o cara tá fazendo o negócio dele. Então ele não fica avisando o que ele vai fazer. Então você vai dançando conforme a música ali. E esse treinamento que eu fiz com eles era de pouso em porta-aviões. Não num porta-aviões mesmo, mas na pista onde eles operam na base, tem uma marcação do que é o tamanho de pista do porta-aviões. E quando você vê isso lá de cima, você fala, meu, Não vai dar. não é possível. É uma coisa completamente surreal. E as manobras para fazer uma aproximação, para pousar num porta-aviões, elas são muito intensas. É muita potência, é muito G, e acelera, desacelera. Então você fica assim dentro do avião. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí você vê a manete de potência do piloto, que ela fica, é o acelerador, né? Ele fica pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra frente e o negócio fica e você fala, cara, cansa Vai demais. parar e vai cair. Vai né? parar, é muito estranho. Decide! É muito estranho. Ó, vamos ver a